A paz do Senhor Jesus seja aí sobre a sua vida. Nós temos aqui um momento de palavra para edificar sua vida espiritual, a sua fé e o seu coração. Então comece o dia aí com a palavra de Deus e faça também a sua oração, porque Deus, ele está disponível, ele está acessível a você, ele está de braços abertos, com o ouvido bem atento à sua oração. Então não pense que Deus não vai te ouvir não, porque ele vai te ouvir. Ore. Eu quero refletir com você sobre cuida do que Deus te entregou. Cuida do que Deus te entregou. Sabe por quê? Porque Deus, ele tem bênçãos maiores para você. De repente você está pensando aí que o que Deus te entregou é pouquinho, ai, tá tão mirradinho, mas Deus quer ver a tua fé em você cuidar daquilo que ele já te deu. Vamos refletir na palavra que diz lá em Gênesis 39 sobre a vida de José do Egito, ó. 39 a partir do verso 1. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos israelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou é, Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava em coisa alguma, exceto com sua própria comida. Eu não sei se você conhece a história de José do Egito. Era um rapaz, um menino temente a Deus, e ele era um sonhador. Ele não era só um sonhador, sabe? Daqueles que sonham com a barriga cheia, dorme e sonham com a barriga cheia, não. E também daquele que fica pensando coisas também, não. Ele era alguém que recebia sonhos proféticos, sonhos da parte do Senhor. E Deus falava com ele e seus irmãos tinham inveja dele. Por conta disso, seus irmãos o venderam como escravo para o Egito. Então, ali, Deus ele já tinha feito promessas na vida de José. Mas a Bíblia não diz que em nenhum momento José duvidou das promessas de Deus e que José tenha murmurado. Não. O que a Bíblia demonstra aqui é que José, em todo o tempo, ele continuou sendo temente ao Senhor e buscando ao Senhor. E também a Bíblia não diz, não relata José com mágoa de seus irmãos. Ele ficou triste, muito triste, mas não relata ele com rancor, com ódio, com mágoa e nem murmurando. A Bíblia não relata isso. Então, o que eu queria refletir com você aqui? Que José, ele foi parar no Egito como escravo e ele foi vendido para Potifar. Potifar, ele era capitão da guarda de Faraó. Mas olha, ele foi trabalhar para Potifar. Potifar começou a observar, ele começou a observar que onde José botava a mão, prosperava. A coisa multiplicava, dava tudo certo. Ele, vou levar esse cara para dentro da minha casa porque ele vai administrar meus bens. E ele começou a prosperar, 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 a ponto dele não se preocupar mais com nada, exceto com a comida dele. É isso que está dizendo o texto. Então, eu queria refletir com você. José não foi levado para o Egito como escravo? Ele não poderia ter feito corpo duro? Tipo, não vou fazer nada. Não vou fazer. Quer? Me mata. Porque eu não sou obrigada a fazer. Eu fui vendido, eu estou injustiçado. Ele poderia ter batido o pé. Ele poderia não ter feito nada. Mas ele fez. E fez, não foi pouca coisa não. Nem de qualquer jeito. Ele fez o melhor. Onde a mão dele prosperava, onde ele botava a mão, perdão, ele prosperava. Ele via prosperar. Por quê? Porque o próprio Deus estava com José. Esse era o segredo da vida de José. E você, tem o Senhor contigo? Você é um servo, uma serva do Senhor? Se não for, você pode passar a ser a partir de hoje, porque o Senhor te ama, Ele te recebe. Amém? E a partir do momento em que nós temos o conhecimento da palavra e o Espírito Santo de Deus junto com a gente precisa cuidar daquilo que o Senhor nos deu. O que foi que o Senhor te deu? De repente foi um trabalho. E você orou, clamou, fez jejum e abriu uma portinha só. Ai, Kelly, eu trabalho só um dia por semana. Poxa, mas eu orei tanto, orei 3 meses, irmã, não consegui. Cuida desse dia que Deus te deu. De repente, se é um profissional que trabalha por hora. Ai, Kelly, eu orei tanto, eu queria trabalhar 20 horas pelo menos, né? Meio período da semana. Poxa, só consegui 4 horas por dia.
Cuida disso aí que Deus te deu. Vai lá e faz o teu melhor, faz com amor, faz com zelo, faz com carinho, dá o teu melhor, porque Deus está te testando e primeiro você precisa passar no teste de Deus, sabe? José ele fez várias coisas, teve uma situação dele ser preso injustamente, mas lá na cadeia Deus honrou José e no tempo certo Deus trouxe José à presença de Faraó e ele, Faraó, viu que ele tinha qualidade para ser um ótimo administrador e conduziu ele ao posto de governador. Quem diria que um preso ia ser promovido a governador do Egito, se nem egípcio ele era? Pois é, foi isso que Deus fez na vida de José e ele pode fazer coisa linda na sua vida também. Então, somente o Senhor deseja que você cuide daquilo que você tem. De repente você não teve filhos, mas Deus te deu filhos para você cuidar, então cuide como se fosse seus. Eu não sei por que eu tô falando isso, não tô direcionando a ninguém, eu não sei. De repente, Deus te deu aí um cônjuge que você acha que não é uma pessoa muito agradável, mas abençoa essa vida, ore por essa vida, agradeça a Deus, sabe? Tenta fazer o melhor, tenta ser o melhor companheiro, a melhor companheira e ore por essa pessoa. Se essa pessoa te prejudica em algum sentido, ore por essa pessoa. Se você tem lá um chefe, você tem um trabalho que você julga até que é razoável, mas você tem um chefe que te fala palavras difíceis e que deixa você tão triste, ore por essa pessoa, é um gigante que você precisa vencer lá naquela empresa. Vai lá, faça o diferencial, ore por essa pessoa, dê o seu testemunho, mesmo calado, calada, e você vai ver coisa linda, coisa grande que Deus vai fazer na sua vida. Quando você se encarregar de suas responsabilidades, Deus vai trazer promoções maravilhosas para você. Então, se encarregue das suas responsabilidades. Quais foram as responsabilidades que o Senhor te deu? Você é pai, você é mãe? Então, cumpra as suas responsabilidades com amor e com carinho. Sabe, olha ao Senhor, não reclama, não murmura. Você tem um trabalho? Cuida das suas responsabilidades lá no seu trabalho com todo zelo. Porque, de repente, você fica assim, eu sou líder de um só, eu queria ser líder de uma grande equipe. Pois é, mas primeiro você precisa aprender a liderar um só, né? E Deus ele vai te promover. Quando Davi foi chamado, foi conduzido a ser rei de Israel, ele não começou governando toda a nação de Israel. Primeiro ele começou governando uma pequena parte do povo de Israel e depois ele recebeu uma outra unção, que era o reconhecimento que ele seria rei sobre toda a nação de Israel. E ele não se negou de início a ser rei apenas de uma parte, porque ele sabia que Deus tinha uma promessa na vida dele. Deus também tem uma promessa na sua vida. Se Deus te deu pouco, se encarregue do pouco. Se Deus te deu muito, cuide do muito, prospere naquilo que Deus te deu, se encarregue das responsabilidades que Deus te deu. Se Deus te deu um ministério, não reclama não. Vai lá, se é pregar, pregue com amor. De repente você olha as pessoas, eu trabalho com pessoas difíceis, eu sou professor, os meus alunos são difíceis, são indisciplinados. Ore por eles, ore pelas pessoas com as quais você trabalha, sabe? Pela sua família, ore pelas suas autoridades. Às vezes a gente fica reclamando tanto, não é? Deus um dia me falou, filha, eu não quero você abrindo a boca para falar mal das autoridades do seu país, nem do teu município, nem de nada. Eu quero que você ore por eles. Isso tem anos atrás e eu guardei isso no meu coração. Eu te digo também, a gente às vezes fica falando mal de político, a gente precisa orar pelas nossas autoridades, clamar a Deus que Deus abençoe a vida deles, que Deus dê direcionamento, né? Então, o que é que Deus colocou como responsabilidade para você? Orar pelas autoridades também é uma responsabilidade nossa, você sabia? Pois é. Então, quais são as outras responsabilidades que Deus te deu? Cumpra essas responsabilidades com amor, com carinho, debaixo do direcionamento de Deus, com zelo, e você vai ver que Deus trará promoções para a sua vida. Deus fará você colher lindos frutos das sementes que você tem plantado, mas você precisa plantar as sementes certas. Amém? Guarda essa palavra no seu coração, não só com você. Eu peço a sua ajuda. Nos ajude curtindo, tá? O YouTube não tem revelado. O número de visualizações tem caído de acordo com o YouTube, mas eu acredito que isso não é verdade. Eu preciso de um número maior de likes e comentário e compartilhamento. Então me ajude a pregar a palavra de Deus. Amém? Fica na paz. Deus abençoe a vida de todos que estão compartilhando. Um grande abraço.